internauta, hoje estamos no gabinete do prefeito Luiz Marinho para fazer uma entrevista para falar da cidade que na próxima terça-feira, 20 de agosto, comemora 460 anos. E Marinho, já faço a primeira pergunta em relação à cidade, ao seu governo. Na próxima segunda-feira, na terça-feira é o aniversário, a presidente Dilma vai estar aqui na cidade para anunciar alguns investimentos na cidade. Quais são esses investimentos e quais as áreas que vão ser contempladas? Na verdade, um belo presente, né? Na véspera do aniversário, receber a presidenta da República. Aliás, eu diria que é um evento histórico para a cidade e para a região, porque o presidente Lula, quando presidente, esteve várias vezes, não só em São Bernardo, mas teve em outras cidades também. Mas, na verdade, é o primeiro evento que é um evento regional, onde a presidenta vai anunciar investimento, recursos para investimento, olhando as 7 cidades. Então, é um evento que eu diria, ele é histórico, portanto. Histórico no Brasil, uma primeira mulher presidiu o nosso país, já faz parte desse processo histórico. E na região, um evento para a região, acho que é uma coisa para se registrar, não é, como uma atividade muito importante para a nossa cidade, evidentemente, e para a região. Eu, na condição de prefeito de São Bernardo, presidente do consórcio de prefeitos das cidades do ABCD MRG, não é? R de Ribeirão Pires, G de Rio Grande da Serra, M de Mauá, né? As demais é mais fácil de percepção de gravar as iniciais com a nossa região, até popularmente conhecido como região do Grande ABCD. É um evento para nós muito importante. Não sei ainda, eu não sei ainda qual o valor, nós estamos negociando, fechando esse processo. E nós vamos fechar até segunda-feira esse valor, né? Mas seguramente será anúncio que vai buscar olhar as 7 cidades, né? São projetos na questão da mobilidade, né? O teu consórcio fez um pedido ao governo federal de 8 bilhões de reais. Você acha que vai chegar nesse número e quais são as cidades que vão ser contempladas? Na verdade, não tem como chegar nesse número, porque assim, a ordem de 8 bilhões é a ordem das demandas que nós levantamos. Sim. Para firmar um convênio com o governo federal de liberação de recursos, é preciso ter não só a demanda, mas a demanda ter que ser transformada em projetos. Nós não temos projetos para todas as demandas apresentadas. Então, é até essa razão de não sabermos exatamente o valor. O que é importante é que o que tiver projeto será liberado recursos para a obra, o que não tiver projeto será liberado recursos para a contratação de projeto, para no segundo momento transformar em recursos para obras. Então esse também é um fator importante, porque às vezes as cidades falam, por que não fez o projeto? Porque a cidade não tinha o dinheiro para contratar o projeto. Sim. É muito simples isso. Nós temos cidades hoje que têm dificuldade de contratar o projeto em si, então é preciso criar as condições, nós estamos criando as condições para isso. Acho que isso é um fator importante. De qualquer Terá forma, recurso para Dilma mobilidade. pontua em relação à mobilidade. Exato. Né? Terá recurso para mobilidade com prioridade para o transporte coletivo, ou seja, para a constituição de corredores de transporte coletivo, para melhorar a qualidade do transporte coletivo das cidades. E terá recurso também, provavelmente, para habitação. Sim. E ela vai também aproveitar o evento para liberar retroescavadeira para as cidades de até 50 mil habitantes. Tem 100 cidades que serão contempladas, eu não sei exatamente ainda quais as 100, mas terão também Aqui na região vão ser contempladas também? Eu não sei se Rio Grande da Serra está contemplada entre as 100. Sim. Eu sei que o Rio Grande da Serra ele se inscreveu no programa solicitando, mas eu não sei se foi contemplado. São Bernardo, além da Dilma com esse anúncio na segunda-feira, tem outras situações de verbas federais que vão vir aí pela frente? Já que a gente está falando de São Bernardo, né? Bom, nós temos várias obras em andamento, com muito recurso federal. Nós estamos com o estádio de atletismo em fase final de obra.
restando aí a ordem de liberação, mas já contratado, só aguardando liberação para a conclusão da obra, da ordem de 10 milhões. Você tem recursos para o centro de treinamento de handebol, da mesma forma. Nós temos o hospital em conclusão também, e aguardando o recurso do Estado. Hospital de Clínicas, né? Hospital de Clínicas do Estado ou Governo Federal, da ordem de 20 milhões. Entre outras obras que estão em andamento. Tem obras de drenagem, obras em andamento, obras em fase de terminal de licitação, é o caso do drenagem do centro, uma obra da ordem de quase 300 milhões de reais. Você tem obra de habitação em andamento, então você tem muita coisa aí em construção, a população sabe disso, acompanha esse processo de transformação da cidade. Ok. Outra questão mesmo da mobilidade é a questão do monotrilho da linha 18, né? Como que está esse projeto? Qual vai ser a primeira ação prática desta ação? Na verdade, essa é uma obra que o metrô faz, é uma obra responsabilidade do governo do Estado. Nesta fase, eu não sei se já concluiu ou está em fase de concluir, o projeto foi anunciado para consulta pública, então para as empresas, para os entes poderem se manifestar em relação ao projeto. Eu creio que se não concluiu, está concluindo essa fase para depois entrar na nova fase no processo de licitação. Então eu creio que até o final do ano o governo do Estado consegue concluir esse processo de licitação, se não houver algum imbróglio jurídico que as empresas às vezes inventam, que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, você sabe que essas coisas às vezes acontecem. Se tudo correr bem, eu creio que no começo do ano que vem está concluído o processo de licitação para dar ordem de serviço para a obra. Então, ano que vem já começa a ter alguma ação prática. E eu espero que o ano que vem essa obra dê início, né, porque é uma obra importante do ponto de vista da região como um todo. Para São Bernardo ela é altamente estruturante, porque ela vai fazer parte do complexo de reestruturação do transporte coletivo que nós estamos fazendo na cidade, porque ela vai integrar com os nossos corredores. Okay. Já que o tema é a questão de mobilidade, São Bernardo também venceu o contrato dos transportes públicos, né? Eu queria saber de você, prefeito, como que está essa sua ação em relação a essa questão da licitação dos transportes? Vai ter mudança? O que pode ser mudado nesse contrato? Nós vamos, na verdade, estou aguardando o secretário de Transporte me apresentar na semana seguinte os dados desse contrato, para a gente conversar com a concessionária o processo de conclusão dos 15 anos e a possibilidade de renovação por mais 5, esse é o caminho que nós estamos trabalhando. Hoje está editado, né? Oi? O contrato está editado. Nós vamos provavelmente renovar por 5 anos, que é possível no edital contratado, a possibilidade de editar para mais 5 anos, esse é o caminho que nós devemos fazer. Porque isso aqui vai ser importante para o processo de transição para o novo modelo que nós vamos instituir, que está em construção agora. Então, o fato até de ter um contrato relativamente curto para frente, ele é positivo para a gente preparar, né, deixar em condições de fazer uma boa transição para o novo modelo. Porque vão ter os novos corredores. Exatamente. Isso vai estar contemplado no contrato, né? Nós vamos, a partir daí, ter que reestruturar o contrato. Sim. Então, poder meditar por até 5 anos, trabalhando com a lógica de preparar essa reestruturação com a introdução dos corredores. Ok. Uma das coisas que ocorreram recentemente foram as manifestações nas ruas, que de certa forma impactou até nesse tema que a gente está discutindo, até que a Dilma está dando uma resposta em relação à mobilidade. O que de fato pode ocorrer, por exemplo, na questão das tarifas de transporte? É possível São Bernardo ou as outras cidades da região abaixarem os preços da tarifa? De jeito nenhum, mas de jeito nenhum. Veja, nós, ao baixar de 3,30 para 3,20, fazer essa redução, depois de 3,20 para 3, de 3,30 para 3,20, nós foi absorvendo a retirada do PIS/COFINS. De 3,20 para 3 é tirar do orçamento da cidade.
Sim. Ou seja, as cidades, evidentemente, cada cidade pode fazer uma conta diferente. Você pega uma cidade como São Caetano, como Diadema, que é menor, ou até Mauá, que é menor, é possível que a tarifa seja um pouquinho diferente da tarifa de São Bernardo, de Santo André. No caso de São Bernardo, as contas de São Bernardo levam um processo de ter que aumentar o subsídio da cidade, né, do poder público, dos cofres, do orçamento da cidade para os passageiros, né, subsidiar parte da tarifa que se tem. A única maneira de reduzir ainda mais é você encontrar outro recurso para subsidiar o transporte. O prefeito Fernando Haddad, apresentou na Frente Nacional de Prefeitos, da qual sou secretário-geral, e o presidente Fortunati, que é prefeito de Porto Alegre, encaminhou isso junto à presidenta Dilma, junto ao governo federal, junto ao governo dos estados, o debate de criar uma CID para financiar transporte público. Ou seja, você cobrar do condutor, do proprietário do automóvel, do passageiro individual, né, que ele possa ajudar a financiar o transporte coletivo. Não vai ser do cofre público municipal. Não tem como, até porque é que não tem como, é que se tirar dos cofres do orçamento, você tem cidade que provavelmente não vai ter condições efetivas. Tem cidade que pode fazer, mas vai tirar da saúde, da educação, tem que escolher de onde tirar. De investimento para acabar com área de risco, de habitação. Esse é o processo, não tem lá um cofre que você tira dinheiro a todo momento para fazer o que bem quer. É preciso responder ao conjunto. Primeiro você tem que responder com 15% no mínimo de investimento na saúde. No caso de São Bernardo é 22%, tem cidade, no caso de Diadema chega a mais de 30%. É preciso de no mínimo 25% para a educação, né? Aí na educação ainda não entra transporte escolar, não entra merenda escolar, não entra uniforme escolar. Então é muito mais de 25%, chega aproximadamente a 30%. O orçamento é cada vez mais engessado, né? Percebe? Então o que sobra para? Então é o seguinte, o subsídio ele tem limitação das cidades de fazer. É preciso que a sociedade venha participar efetivamente do orçamento participativo, do PPA participativo. Falando nisso, nós vamos agora, no dia 10, iniciar as plenárias do PPA participativo da região, para o consórcio, olhando as ações do consórcio para os próximos 4 anos. Então, isso é fundamental que a população participe para apropriar-se de como faz o orçamento da cidade, até para reivindicar em sintonia com as possibilidades reais. Certo. A questão também, eu queria que você, prefeito, pudesse ter uma opinião. Recentemente, até através do Repórter Diário, a gente fez uma matéria de uma iniciativa aqui da Vila São Pedro, do táxi comunitário. São ações dessas que podem facilitar o transporte também? Não sei, porque o táxi comunitário da Vila São Pedro nasceu a partir do transporte regular de passageiros. Sei. Então esse é um problema. Sei. Então, na verdade, ali você tinha uma ação de pessoas com carros regulares, né? E o táxi comunitário, para ter, ele tem que ser... Você pode ter táxi lá, mas tem que ter um ponto de táxi, onde as pessoas pagam os impostos direitinho e tal. O que o pessoal quer? É não pagar imposto nenhum e ser autorizado a fazer transporte. Sim. Na verdade, isso é na prática, no antigo, a prática dos pirueiros. E tinha ali forçada de barra para as pessoas tomarem aquele tipo de transporte, que também não pode. O que pode eles podem montar um tipo de uma empresa para atendimento VIP de quem queira chamar o transporte e fazer. Lotação não pode. Sim. Esse é o processo, porque assim, lotação pressupõe você estimular carros pequenos competindo com o transporte coletivo. Se compete com o transporte coletivo, vai ter menos passageiro no transporte coletivo. Se tem menos passageiro, você aumenta o custo relativo por cada passageiro. Então é uma coisa que vai atrapalhando o sistema como deve funcionar. Então não é simples assim conforme o movimento do táxi solitário diz. É mais complicado. Teria que ter até uma concessão, talvez. Uma concessão, é possível pensar, né? Mas você tem que trabalhar o equilíbrio, né, para as linhas em funcionamento do transporte coletivo. Então é preciso que eles monte um negócio que dialogue com
a funcionalidade dentro dos padrões. Mas o diálogo está aberto e está jurídicos, sendo discutido, né? Sempre aberto. Nós somos o governo do diálogo, não vamos fechar o diálogo nunca. Agora, dentro dos padrões jurídicos estabelecidos. Ok. Marinho, até uma questão que você levantou, a questão do orçamento, né? Todos os prefeitos na região, todos sem exceção, a exceção é você, né? Em relação à questão das dívidas ou dos restos a pagar, né? Dos outros governos, como que está São Bernardo? Qual é a dívida de São Bernardo? E se tem restos a pagar também? Não, nossa dívida está equilibrada, tranquila, nós não temos problema com os precatórios estão em dia, nós temos um acordo com o Tribunal de Justiça de como fazer o pagamento dos precatórios, nós tínhamos, no processo, tínhamos fechado o acordo de até 2021 liquidar, nós não chegamos a 1% de precatório do nosso orçamento, tem cidade com 5, tem cidade com 2 e alguma coisa, 3 alguma coisa. É muito complicado falar de dívida, porque assim, nós temos uma demanda de uma área da ordem de 150 milhões que nós estamos brigando que não é aquilo. Está no judiciário. Se o judiciário decidir amanhã que tem que pagar, você acresce 150 milhões. Mas nós temos a ordem aí de $500 milhão de dívida. Para São Bernardo não é problema. Tanto é que até 2021 a gente liquida todos os precatórios representando me parece que 0,25 do orçamento por ano, né, da nossa dívida, que liquidaria até 2021. Evidentemente que se tem uma decisão como essa, você acrescenta 150 milhões e aí você, né, é uma surpresa. Você tem que trabalhar, você tem as perícias exageradas, equivocadas, então pedimos, nesse caso, o judiciário tem que ter muito bom senso ao analisar uma situação como essa. Do passado distante, que nem se fosse tomar uma decisão hoje, provavelmente quem está aqui na cadeira hoje não tomaria a decisão daquela desapropriação, por exemplo. Sim. Então é uma coisa que você tem que discutir até as últimas consequências para minimizar. Hoje São Bernardo tem capacidade de investimento? Graças a Deus. Nós estamos... a nossa capacidade de investimento, se você olhar o nosso investimento, nós temos a ordem de 30% de capacidade de investimento. É uma capacidade de investimento invejável para muitos municípios. Graças a Deus, nossa situação é uma situação... comparado com a situação média dos municípios, uma situação invejável. Ok. Outro assunto que eu queria abordar com você, prefeito, é a questão de alguns projetos emblemáticos que foram colocados aí no curso do seu governo. Por exemplo, a questão do aeroporto, né? O governo federal até decidiu por Parelheiros, você tem um modelo de um aeroporto diferente, mais para a questão executiva, né? De cargas e tal. Esse projeto, ele anda ou não anda? Anda. Na verdade, o governo federal não decidiu pelo projeto de Parelheiros. Os empreendedores fazem um projeto e tramitam no governo para se ele tem ok ou não. Sim. Aquilo lá não inibe absolutamente nada em relação ao projeto do nosso aeroporto. O que os empreendedores estão trabalhando no projeto para tramitar na ANAC, ter a aprovação da ANAC, ter o ok da ANAC. Eu tenho certeza que terá. E o nosso projeto, ele é completamente diferente. Nosso projeto é para vir a ser, no tempo, o terceiro aeroporto metropolitano. Então é outro aeroporto. O aeroporto lá é para pequena aviação. Nosso aeroporto é para grande aviação. É para transporte de carga no primeiro momento, e pode ter aviação executiva. E no segundo momento, seguramente, vai ser o transporte, vai ser o terceiro aeroporto metropolitano. E como estão essas tratativas? Isso nós não podemos falar de todas as tratativas, né? Porque eu nem sei de todas as tratativas, porque são os empreendedores que estão tocando o projeto. Sim. E eles têm a responsabilidade de formatar todo o projeto e fazer o projeto tramitar junto à ANAC, junto às instituições federais. O que nós fazemos no início lá foi debater, foi provocar esse debate, foi induzir esse debate para ter o projeto do aeroporto. O projeto está andando bem e eu tenho certeza que ele vai vingar. Ok. O senhor é presidente do consórcio intermunicipal, né? Incentiva as ações regionais.
Ontem, em Santo André, foi aprovado o polo tecnológico para ser implantado numa área, em 2 áreas lá da cidade. O polo tecnológico não teria que ser regional? Veja, o ideal era ter um polo, parque tecnológico regional, né? Quando fala parque regional, você imagina o mesmo espaço. Ele pode ter um parque tecnológico regional, aliás, tem. Se você pegar o setor automotivo, ele tem aqui instalado um parque tecnológico. Sim. Ele não é na lógica de estar no mesmo espaço, pela lógica tradicional das montadoras enxergarem esse problema. Não foram gestados de uma forma regional, né? Cada um está fazendo o seu. Cada um está fazendo o seu. Nós não tivemos, quando decisões tomadas na gestão anterior do Parque Tecnológico, um espaço para a tomada de decisão de constituir um parque como esse. Então, a decisão lá foi que cada cidade poderia tomar a iniciativa buscando focar o que tem de forma a somar os vários parques, as várias unidades, de forma que você teria na região, ou possamos ter na região, um conjunto de ações tecnológicas que se somam, que se casam. E creio que as instituições de ensino, as universidades, terão um papel estratégico, determinante para fazer essa soma de iniciativa das cidades. É plenamente possível fazer. Nós também estamos trabalhando, o nosso parque tecnológico já está constituído, provisoriamente ele vai estar lá na antiga unidade que ainda está funcionando de forma provisória da Universidade Federal do ABC, aqui em São Bernardo do Campo, ali na Prestes Maia, no antigo Colégio Salete. E posteriormente nós vamos constituir esse espaço próximo às margens da Imigrantes, bem próximo do aeroporto, do espaço do aeroporto, para interligar. De forma que a iniciativa de Santo André, ela não é prejudicial à iniciativa de São Bernardo, não é prejudicial à iniciativa de São Caetano. O que nós vamos ter, pois é ter bom senso para fazer a amarração e somatória dessas várias iniciativas individuais. Ok. Outro assunto também em pauta, prefeito, é a questão, até no Congresso Nacional, da questão do orçamento impositivo, né? E até se colocou também que esse orçamento impositivo podia ser colocado também para o Estado, para os municípios. O que você acha dessa temática? Eu acho uma irresponsabilidade. É uma irresponsabilidade do Congresso fazer esse processo, porque daqui a pouco precisa mais executivo. Se é impositivo a saúde, se é impositivo a educação, se é impositivo agora emendas parlamentares, é impositiva a decisão do judiciário para vaga de creche, para vaga disso, vaga daquilo, internação, remédio de alto custo. Não precisa mais de presidente, não precisa mais de governador, não precisa mais de prefeito. A margem de manobra fica muito pequena. Os anônimos passam a ter razão. Vamos para a anarquia. A anarquia governa. Sim. Não pode ser, isso é impossível. Eu acho que o Congresso está faltando, sou plenamente contrário às emendas. Até as emendas normais? Até as emendas normais. Nós devíamos ter um processo de debater de forma participativa os orçamentos. Tá certo? Vamos discutir orçamento participativo, vamos impor aos executivos municipal, estadual, federal, que tenha necessidade de ter um processo participativo da sociedade para discutir as prioridades. A partir das prioridades, o executivo executa. Agora, as emendas, né, aí você pode perguntar, mas não é contraditório você conta as emendas, recepcionar a emenda do governo federal, dos dos estados? Na medida que tem, as cidades têm que usar do artifício, evidente. Agora, eu acho prejudicial esse processo porque ele não ajuda. O que a sociedade precisava discutir, assim, o papel do parlamento. E aí, muitas vezes, a opinião pública, a imprensa, tem responsabilidade nesse comportamento do parlamento. Porque fala, o parlamento não faz nada, o parlamentar não faz nada, não produz nada. O parlamento produz pra caramba. Trabalham pra caramba. Eu posso testemunhar isso. Quando vou em Brasília, é uma correria daqueles deputados e senadores, se matam de trabalhar. Coitado, chega no fim do dia com o sentimento que produziu nada. Por que não produziu nada? Porque não é papel dele executar nada. Não é papel dele fazer ponte, fazer
drenagem, fazer habitação. É difícil criar uma marca, né, prefeito? Exatamente. Então, a sociedade tem que ter consciência do seguinte: qual o papel do parlamentar? É de fiscalizar o executivo, fazer a legislação, aperfeiçoar a legislação. Esse é o processo. Então, nós devíamos cobrar ao parlamento o seguinte: a nossa legislação, né, o conjunto delas, estão totalmente atualizadas ou precisaria passar por revisões? Tem demanda de projeto lá há 10, 20 anos no Congresso. Ninguém cobra, mas cobra se o parlamentar encaminhou uma emendinha para o seu bairro ou para a cidade A, B ou C. Eles que se matam de trabalhar, pega a emenda, racha para tentar contemplar as bases para poder ter espaço de eleição na eleição seguinte. Isso é uma crueldade com o parlamentar terrível. O que nós precisaríamos é, de fato, elevar o nível de debate político da sociedade para deixar claro qual é o papel do legislativo. O pessoal aqui de São Bernardo veio discutir essa questão da emenda na gestão anterior comigo. Eu falei, de jeito nenhum, esquece, não vou implantar emenda parlamentar aqui. Se eu plantar emenda parlamentar, qual o espaço que eu tenho de debater com a população o orçamento participativo? Então o parlamento pode ajudar, ajudando a mobilizar a população para ir lá para debater o orçamento participativo, depois vocês respaldam o que a população decidiu, né? Porque o orçamento precisa ser votado, né? O próprio orçamento tem que ser votado, então vocês têm que interagir com a população para construir o processo que o povo deseja como prioridade, e vocês respaldar a prioridade do povo. Essa forma vocês têm que ter a legitimidade junto à população. Agora, a emenda parlamentar impositiva para o governo federal é limitar a capacidade do governo em planejar desenvolvimento de região. Planejar desenvolvimento de segmento e assim sucessivamente. Eu acho muito prejudicial para o país. Pegando esse gancho da questão da Câmara, quais são as suas ações como executivo desse próximo semestre? Nós temos... Vai ter reforma administrativa? A reforma, o pessoal criou uma ilusão com a reforma administrativa. A reforma são coisas pontuais que nós estamos mexendo, talvez nem mexa, porque criou uma ilusão tão grande que talvez é melhor deixar como está. Sim. Nós temos o parcelamento novo para estimular os devedores, contumaz, que vai sempre... Tem gente que gosta de dever. É o refinanciamento da dívida. Né? Vamos discutir o parcelamento dessa dívida, Tá criar essa oportunidade. Hoje está em quanto, prefeito? Sempre tem a ordem de um orçamento em dívida inteiro, sempre tem essa ordem, então. O que, para nós, se você comparar com outras cidades, não é uma situação ruim, uma situação bastante razoável. E hoje é quanto? É a ordem de 3 bilhões, mais 3 bilhões de débito. Seria um outro orçamento. Se todo mundo pagasse dentro de um ano, você teria 2 orçamentos para trabalhar no ano. O que acaba não ocorrendo. Nós estamos nos propondo a parcelar esse processo, vamos encaminhar essa semana o projeto para a Câmara. 4 anos atrás deu um bom resultado. Tem uma outra convicção que eu tenho, em 2009, porque o pessoal costumava fazer 2 parcelamentos a cada 4 anos. A cada 2 anos faz um. Eu falei, vou fazer um no mandato inteiro, não tem outro. Aí o pessoal chiou pra caramba, queria, tá? Eu falei, não tem, esquece. Agora vamos fazer um, não vai ter de novo. Se o próximo prefeito quiser fazer lá na frente, faz. Do meu mandato vai ter somente esse. E a lógica de buscar criar a cultura da adimplência. Então, o cidadão parcelou a dívida, parou de pagar, protesto. Né? Nós atuamos muito nesses últimos 4 anos com muito protesto. No início deu uma chiadeira, o prefeito está perseguindo. Não tem perseguição nenhuma. Que teve pagamento? Só pagar em dia. Com protesto teve pagamento? Teve, melhorou. E nós vamos de novo. Então a diretriz, as finanças nós temos que jogar pesado contra o devedor, né, que costuma sempre, a lógica, a prática e tal. Tem gente que vem, às vezes faz o parcelamento, você olha o histórico, ele fez todos os parcelamentos que teve, ele entrou. E não honrou nenhum. Paga a primeira, a segunda, a terceira parcela e para de pagar. Né? Então esses, protesto, ação, né, vamos para cima, tal, tem que ser duro com o mal pagador.
para o bom pagador se sentir confortável, porque o bom pagador às vezes fala assim, também você é mau pagador, porque se o mau pagador não paga e o executivo não faz nada. Tem vantagens, né? Então, o mau pagador tem que sofrer as consequências. Outro assunto também até foi motivo de surgiu durante uma entrevista que eu fiz com o Tarcísio Séculi, que é a questão da criação de uma agência reguladora, até para regular os serviços da Sabesp. Esse projeto também vai à Câmara? Vai à Câmara. Eu até expus na segunda-feira, passou agora aos prefeitos no consórcio, que nós podemos pensar em ter uma agência reguladora regional. Pela força da PPP que nós fizemos já em implantação para construir a usina de lixo e para varrição, coleta, todo o manejo do nosso resíduo sólido, tem a obrigação de ter uma agência reguladora. Então, nós estamos vamos encaminhar, estamos construindo, vamos fazer uma agência municipal. Mas, eu coloquei aos prefeitos, vamos criar um grupo de trabalho no consórcio para estudar uma agência regional. Mauá tem uma agência, São Caetano tem uma agência, Santo André de Adema não tem, Ribeirão e Rio Grande também não tem, mas nós podemos eventualmente desdobrar no segundo momento com uma agência regional. Tem uma agência regional, as outras se desfaz e a agência poderia responder. Vai depender, se os prefeitos, colegas, de fato querem. Mas São Bernardo vai ter. São Bernardo vai ter inicialmente a sua agência municipal e na medida em que avançar a regional, nós podemos desfazer e ter uma agência regional, que eu acho que seria o mais adequado. Qual a sua avaliação dos serviços da Sabesp, já que o tratamento de água e esgoto não é do município? A Sabesp é uma empresa, eu costumo brincar que ela é uma sócia nossa que dá muita dor de cabeça. Sim. Com essa coisa da sócia, porque se está entregue a ela o trabalho de fazer todo o trabalho de água e de esgoto, coleta e tratamento, nós somos parte indivisível nas ações e nos problemas que ocorrem a partir daí. É um serviço que de muita reclamação na cidade, deu uma diminuída, bem da verdade, eles procuram fazer muitas vezes acho que só que ainda não conseguiram dar conta de substituir toda a rede ela estava bastante sucateada, e não sei se eles vão dar conta na velocidade dos investimentos que necessitam para cumprir o calendário de entrada 2017 com 100% do esgoto coletado e tratado. 100%, 96% do esgoto coletado e tratado. Mas é um trabalho altamente estratégico. Então, nós reclamamos muito, mas a gente participa muito. Eles fazem esforço grande, estamos buscando trabalhar sempre junto. Mas a gente sempre pede a eles, dá uma atenção maior. O meu sentimento é que a Sabesp, pelo tamanho do contrato que tem em São Bernardo e tem no ABC, eles deveriam destinar uma atenção maior do que dá aqui, ou seja, estruturar melhor o serviço deles aqui na região. O pessoal da Sabesp que atua aqui faz esforço grande de buscar responder. Essa agência reguladora seria uma forma de agência cobrar com mais reguladora, agilidade. Seguramente, ela viria para fazer um processo de enquadramento, as ações da Sabesp, que hoje ninguém enquadra. Eles fazem, a única coisa que tem é a nossa gestão. Junto a eles buscam responder, mas se não responder, nós não temos muito mecanismo, apesar de nós poder multar, a gente tem multado, mais tal, mas é muito frágil esse processo de enquadramento. A agência teria um poder maior do que o município tem hoje no sentido de buscar esse enquadramento. Ok. Maninho, eu queria entrar um pouquinho agora na questão política. A Eletropaulo é outra que dá muito trabalho para nós. A Eletropaulo também, né? E é possível que a agência gente também dê, no futuro, uma amplitude também para regular o comportamento da luz também, da eletricidade. Okay. Até para que a gente possa ter o nosso tempo aqui do programa, eu queria entrar agora na parte política. A Dilma vem na segunda-feira, tem a questão do aniversário da cidade, mas também tem tem que dar essa resposta, essa questão das manifestações das ruas, e até a pergunta mudou a sua maneira de fazer gestão
a partir destas reclamações das ruas? De maneira nenhuma, em absoluto. As ações continuam exatamente a mesma, porque é o seguinte, nosso governo é um governo, você que acompanha e sabe disso, é um governo participativo. Então a população tem toda a possibilidade de participar. A população tem participado, você tem acompanhado várias plenárias nossas. Desde lá 2009, os 4 anos da gestão anterior, essa gestão teve as 20 plenárias, aliás, as 23 que nós fizemos também setoriais, plenárias para constituir o PPA participativo, para planejar os próximos 4 anos. O ano que vem terão 22 plenárias do orçamento participativo, onde as pessoas podem ir lá dizer o seguinte: nós queremos que o recurso que cabe, porque tem o custeio, por isso é importante a participação, o pessoal sabe, isso aqui sabe que tem que pagar a servidora, para pagar a manutenção da cidade, pagar isso aqui, então não tem que estar reservado. Tem esse montante aqui de recurso para investimento, vamos investir em quê? É em habitação, é em educação, é em saúde, é em asfalto, o que é? Não é? Casado com o que foi discutido no PPA, porque o PPA estabelece as diretrizes para os 4 anos, depois o orçamento de cada ano tem que ir encaixando conforme a deliberação de diretrizes para os 4 anos. Não pode, assim, a cada grito de determinado setor, você responde aquele setor ou responde outro setor. Não, você tem que planejar a cidade assim que você pode fazer a grande transformação da cidade que nós estamos fazendo. As demandas que foram colocadas nas ruas acabaram tendo um destaque nos governos, né? Não só no meu não. municipal. No meu não. Quando o governador anunciou lá no Palácio dos Bandeirantes, nós tivemos a linha 18, lançou o edital. Mas a tarifa de ônibus a imprensa perguntou: isso aqui é em resposta às manifestações? Sim. Eu falei, olha, se fosse resposta às manifestações, esse evento aqui iria acontecer daqui a 3, 4 anos. Sim. E não hoje. Isso aqui está acontecendo hoje porque em 2008 eu coloquei esse debate, em 2009 contratei o projeto funcional, entregamos ao metrô para construir a condição de hoje. Está falando da linha 18. Da linha 18. Então, os corredores que nós estamos anunciando, a presença da Dilma aqui segunda-feira, não tem absolutamente nada a ver com as manifestações. Faz parte do processo que estavam planejado para isso. Nós estamos discutindo isso antes das manifestações. Quem acordou agora, não sei por quê, acordou porque estava dormindo. O Brasil acordou. Bom, nós estamos acordados desde sempre, nós estamos trabalhando desde sempre e isso estava planejado. O que houve foi, a única resposta que houve foi a redução das tarifas, que vai sangrar a capacidade dos municípios de investimento. Então, não é um negócio inteligente. Quantas pessoas usam carro, né, individual, que vai trabalhar todo dia, volta a trabalhar todo dia, uma pessoa em um carro congestionando as ruas. Se eu pegar essas pessoas, se ela der uma contribuição de alguns centavos adicionalmente ao preço da gasolina, isso aqui pode financiar a redução de 3 para R$1, por exemplo, a tarifa de ônibus, por exemplo. Quer zerar? Pode até zerar, é só fazer o cálculo de quanto custa, quantos litros de gasolina se consomem, não é? E álcool no transporte individual, que pode ser acrescentado no preço, ou do preço do cigarro, ou sei lá o quê, mas eu acho que tem que ficar no transporte, para poder financiar o transporte coletivo. Ou dizer uma lei federal que, olha, transporte coletivo é gratuito no Brasil inteiro. Quanto custa? Bota no orçamento. Mas ao botar no orçamento, se você não tem mais receita, é dizer, no caso de qualquer cidade, é dizer o seguinte: vai diminuir o investimento na saúde, vai diminuir o investimento na educação, vai diminuir o investimento nisso ou naquilo. Portanto, a população, se quer influenciar nesse debate, é nas plenárias do orçamento participativo. É lá que tem que ter. Não é quebrando o patrimônio público, porque as manifestações têm todo o apoio de qualquer cidadão democrático, tem que apoiar as manifestações, qualquer manifestação que seja, mesmo as equivocadas. Mesmo que tenha manifestação equivocada, não tem problema. Nós estamos em um país democrático, direito democrático. A manifestação é a coisa mais legítima num processo democrático. O que não é legítimo é a ação de bandalheira, de quebradeira, né? Então, quebrar aqui os vidros do Paço Municipal como quebrou.
Isso aqui agregou custo aos cofres do município, que poderia ser investimento para a cidade, passou para fazer, né, recuperação aqui. A quebradeira da agência de automóvel, de loja, saque, isso não é manifestação democrática. Sim. Isso aí já vai para a criminalidade. Né? Criminalidade. Eu acho que as autoridades do Estado e da União estão muito frouxas em relação a isso. Teria que ser mais dura. Ok. Vamos à questão agora política mesmo, até para a gente encerrar a nossa entrevista, Luiz Marinho, sobre a questão da sucessão aqui na Prefeitura. Eu sei que você foge dessa questão, mas ontem o Luiz Fernando Teixeira, que é do São Bernardo Futebol Clube, se filiou ao PT, né, e deve ser o candidato a deputado estadual. Já tem a Ana do Carmo, que é deputada, vai à reeleição, e com certeza vão ter outros candidatos. Como que você vê essa questão da escolha dos candidatos a deputados, que de certa forma já sinaliza a questão da sucessão, e ao mesmo tempo tem alguns secretários que também estão cotados? Como que você lida com a sua sucessão? Na verdade, se refiliou, né? Ele já foi filiado, já foi vereador do PT, depois quando mudou de Casa Branca para cá, ele acabou não participando do recadastramento que o partido fez em algum momento, e então ele perdeu a sua filiação e agora retoma a filiação a meu pedido. Certo. Eu pedi para o Luiz se filiar, se refiliar e se dispor a ser candidato a deputado estadual. Em 2006, eu trabalhei em São Bernardo para que não tivesse mais do que uma dupla de deputados. Ana do Carmo e Vicentinho. Tinha muitos companheiros querendo ser candidato naquela ocasião. Foi a Ana e o Wagner Lino, acho que foi candidato em 2006, se eu não me engano. E, conforme minha previsão, o Wagner, a Ana e o Vicentinho se elegeram para fortalecer a disputa para 2008. Em 2008 nós ganhamos eleições. Antes de tomar posse eu disse, olha, o partido não pode ter em 2010 mais do que uma dupla de candidatos, Vicentinho e Ana. Muitos companheiros queriam ser candidatos, porque nós precisávamos garantir a eleição da Ana e do Vicentinho, para não enfraquecer no processo, e abrir espaço para a eleição do Grana, deputado, para projetar uma nova liderança que em 2012 podia ser ou não ser candidato a prefeito em Santo André, acabou sendo, ganhou as eleições. Para 2014, eu vejo uma situação onde nós temos condições, assim como eu tinha condições de pensar em eleger 2 deputados estaduais em 2010, não fosse a estratégia de eleger o Grana, ajudar a eleição do Grana. Portanto, agora eu tenho as condições de estimular para a eleição de pelo menos 2 deputados da cidade, do PT, e manter a eleição do Vicentinho. Tem a candidatura do Barba, que o sindicato construiu, que é um outro perfil. São 3 pré-candidatos, né? Que o Barba, a pré-candidatura dele, navega no movimento sindical no estado inteiro. Então tem um potencial. Ocupando, inclusive, o espaço que era do Grana, né? Exatamente. Então ele tem um potencial no estado para se eleger. Se vai se eleger ou não, vai depender do eleitor, da eleitora, lá no final das contas. Eu sei que a Ana do Carmo é nossa deputada, nossa candidata para 2014, tem meu apoio incondicional, e eu tenho certeza que a Ana tem a sua reeleição a partir do eleitorado cativo que tem também no estado e tem eleitor cativo na cidade. Nós vamos estimular e vamos ajudar a Ana. Mas há um espaço de um perfil da cidade que nem a Ana e nem o Barba disputa. É essa a sugestão para o Luiz Fernando ser o candidato para disputar esse perfil de eleitor. Se você olhar na cidade, a quantidade de votos, de eleitores e eleitoras que já votam no PT, que votaram no PT na eleição em 2010, a quantidade de votos que a Ana teve e a quantidade de eleitor que votaram na legenda do PT e não votaram na Ana, você tem bairros que a votação da Ana é a mesma tamanho de votação que o PT teve, porque esses eleitores são eleitores possíveis de uma candidatura com o perfil do Luiz Fernando, por exemplo. Né? Então, e não tem a base só em São Bernardo. Né? A olhar os bairros, tá certo? Jordanópolis, centro da cidade, Nova Petrópolis, Baeta,
Taboão, Paulicéia. Então você tem condições de oferecer uma candidatura com um perfil diferente, porque às vezes você tem um eleitor que tem simpatia pelo PT, mas tem rejeição a eventual perfil de um candidato que a gente possa oferecer. Então nós temos que completar o perfil dos candidatos conforme o perfil dos vários estratos da cidade. Então esse é o... E o Luiz Fernando, no desempenho como empresário na cidade, desempenho como presidente do Tigre, do São Bernardo Futebol Clube, eu creio que ele tem condições de preencher esse vazio que as nossas candidaturas, tanto da Ana como do Barba, não conseguem preencher no conjunto da cidade. Essa estratégia é muito clara. Okay. Muito clara. Isso não quer dizer que o Luiz Fernando é o candidato sucessor em 2016. Tá certo? Como diz o Vicentinho sempre, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que nós estamos trabalhando é para fortalecer o projeto, né? Fortalecer o time. E aí nós vamos definir no momento adequado quem é o candidato. Porque se você vai ouvir a militância partidária, uma parte fala, tem que ser o Tarcísio Séculi. Outra parte, tem gente que fala, tem que ser o Arthur Quioro. Outra parte fala, tem que ser a Nilza, minha esposa, que não será, ela não está colocada em nenhum momento, não tem desejo, não quer, tal, mas a militância fala. Tem vários nomes, né? Tem militante que fala, tem que ser a Ana do Carmo. Tem militante que fala, até o Vicentinho podia ser o candidato. Né? E tem militante que fala, tem que ser o Luiz Fernando. Então, existe um conjunto de líderes que estão sendo estimulados pela militância para, olha, pode ser, pode não ser. Qual é a minha pactuação com o conjunto das nossas lideranças e com o nosso partido? Isso não é hora de discutir sucessão 2016. Eu estou há 8 meses do mandato, 8 meses só. Iniciando, novinho, estou fresco no mandato, fresquinho. Então tenho toda a energia para tocar isso aqui. Não serei um prefeito, como eu tenho visto muitos colegas prefeitos falar do segundo mandato. Segundo mandato cansa. Eu tenho energia para tocar os 4 anos aqui numa boa. Se não tivesse energia, tinha me disposto a ser candidato a governador, que já seria candidato a governador. Não é a dúvida que o PT me faria candidato a governador se eu colocasse meu nome à disposição? Mas porque o Lula já recentemente colocou o Padilha já como pré-candidato. Não, colocou porque meu nome não está colocado. O próprio Padilha me perguntou meia dúzia de vezes, você não está, você não é? Então você não é mais... Nunca fui. Sei. Nunca fui. O Padilha, se você não for, eu me disponho, senão estou fora. Então é o seguinte, o partido insistiu, me pressionou para que eu colocasse meu nome à disposição. Não coloquei, nunca coloquei. Não coloquei porque eu quero exercer os 4 anos na plenitude de prefeito da cidade, nesse processo de transformação da cidade. Tenho convicção, vou trabalhar para fazer sucessão. Não é? Então, eu comando o processo sucessório. Né? Então, quem sair na frente está fora do processo sucessório. Então, o comando vai ser com mão de ferro. Claro. O lançamento do Luiz deputado é para fortalecer o time. Para o time chegar forte lá. Quem vai ser? Vai depender de quem chegar na melhor condição sobre a ótica que eu vou sondar junto à população, junto à liderança, junto à militância, junto à cidade. Qual o perfil que atende melhor o conjunto da cidade para, de fato, ser uma aposta vitoriosa. Né? Então, e para a aposta ser vitoriosa lá, nós dependemos da eleição da Ana do Carmo agora, dependemos da eleição do Vicentinho, dependemos da eleição do Luiz Fernando e torcer para a eleição do Barba também. É assim que eu vejo aqui. Espero que também as outras cidades e nossos companheiros tenham sorte. E vou ainda lançar um deputado federal aliado. Além do Vicentinho, nós temos o Frank Aguiar e teremos o Rafael Demarque. Quer dizer, tem outros... Né? Que é a mesma lógica de preencher os perfis. De preencher os perfis para disputar. Rafael Marques é candidato? Deputado federal. Nós temos um time... É o presidente da Agência de Desenvolvimento Econômico. Não. Rafael Demarque. Demarque. Não é o Rafael Marques. Rafael Demarque. Nós temos um time dos nossos partidos aliados, que nós vamos apresentar em 2014. Né? De federal é Vicentinho, Frank Aguiar, Rafael Demarque. Estadual, Ana, Luiz Fernando e Barba.
para preencher os perfis da cidade e vamos fazer o embate com os adversários. Okay. É isso, os adversários, nós temos claro quem são os adversários e vamos apresentar o time para, espero que, para uma jornada vitoriosa. Ok, Marinho. Marinho, obrigado por ter recebido a nossa equipe aqui no seu gabinete em São Bernardo e espero que você tenha sucesso na sua empreitada. Muito obrigado. E parabéns pelo aniversário da cidade. Muito obrigado. Ok? Feito. Cara internauta, você vê a entrevista com Luiz Marinho, prefeito de São Bernardo. Caso queira mais informações sobre essa matéria, acesse o site reporterdiario.com.br e até a próxima.